Hoje no Tarek Notícias, Irã ativa novas centrífugas de enriquecimento de urânio. Brasil ultrapassa a marca de 350 mil mortes pela Covid-19, mas a média móvel de mortes volta a passar de 3 mil depois de 8 dias. Estados Unidos e Irã se desentendem sobre sanções para a retomada de acordo nuclear. Americanos veem possível impasse. Luiz Fux marca e STF vai analisar nesta quarta-feira a ordem de Barroso para Senado criar CPI da pandemia. Japão submete a Tóquio a estado de quase emergência de Covid-19. Fiocruz alerta para cenário crítico da pandemia no sul e centro-oeste do Brasil para as próximas semanas. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. O Irã anunciou hoje a operação de novas e modernas centrífugas que vão permitir enriquecer mais rapidamente o urânio, segundo informou a TV estatal iraniana. Por acordo internacional referente ao seu programa nuclear, assinado em 2015, o país está proibido de beneficiar urânio. O presidente iraniano Hassan Rouhani inaugurou oficialmente um conjunto de 164 centrífugas do tipo IR-6 e 30 IR-5 instaladas no complexo de Natanz, no centro do Irã, em uma cerimônia de videoconferência transmitida pela televisão estatal. Bom, agora vamos aos dados da pandemia de coronavírus, aqui em todo o Brasil, porque infelizmente o Brasil ultrapassou a marca de 350 mil mortes pelo coronavírus. Vamos agora aos dados consolidados hoje pelo consórcio de veículos de imprensa. Olha só, o Brasil registrou hoje 2.535 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora, com isso, o total de mortes desde o início da pandemia no Brasil é de 351.469 vítimas desde o início da pandemia. E agora, vamos ver agora como é que está o número de casos, Olha só, em casos confirmados já são 13.443.684 brasileiros que já tiveram ou têm o coronavírus e com desses 68.270 confirmados nas últimas 24 horas. Agora vamos ver como é que está a média móvel de mortes agora aqui no Brasil, Com isso, a média móvel de mortes na última semana chegou agora a 3.025 mortes por dia. Isso representa uma alta de 16%, o que indica tendência de alta no número de... O que indica agora, tendência de alta no número de mortes, comparando com a média de 14 dias atrás. E esses números também são do levantamento, do consórcio de veículos de imprensa, e já são, 80 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. O país completa agora, 25 dias com essa média acima das 2.000 mortes por dia. E já são 2 semanas com a média acima da marca de 2.500. Agora ela ultrapassa novamente a marca de 3.000. A última vez que isso havia acontecido, foi no dia 2 de abril. 2 de abril, Agora vamos ver como é que está a média móvel de casos, na última semana a gente registra agora a gente vai ver aqui, dar uma olhada aqui, olha só, mais de 70.152 casos por dia aqui no Brasil. Isso mostra uma variação de 8% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos, Ou seja, uma queda, de estabilidade, mas ainda então, por enquanto, o número de mortes e também de casos ainda é estável, Mesmo com essa diminuição do número de casos, a gente precisa ainda se cuidar. Agora vamos ver a situação da pandemia em cada estado aqui. Bom, agora a gente vai dar uma olhada aqui então. Agora, estou aqui a média móvel de mortes em cada estado. Hoje são 10 estados e o Distrito Federal que estão com alta no número de mortes. São eles: Amapá, Maranhão, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. As maiores altas foram registradas no Rio de Janeiro, com alta de 71%, e no Ceará, com alta de 50%. Agora, em estabilidade, são 13 estados do Brasil. São eles: Mato Grosso, Rondônia, Acre,
Amazonas, Roraima, Pará, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Estabilidade, né? Como vocês sabem, o número de mortes não caiu e não diminuiu. Agora, gente, são 3 estados que estão com queda no número de mortes. São Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. As maiores quedas foram registradas no Rio Grande do Sul, com queda de 27%, e no Tocantins, que aqui com queda de 24% no número de mortes. Autoridades norte-americanas e iranianas se desentenderam ontem sobre quais sanções os Estados Unidos deveriam suspender para a retomada do acordo nuclear de 2015. Washington prevê um impasse se o Teherã seguir com a exigência de que todas as sanções desde 2017 sejam removidas. Os dois países estabeleceram posições durante conversas indiretas em Viena sobre como trazer ambos de volta ao cumprimento do total do acordo, mas alguns delegados citaram progresso. As negociações nas quais autoridades da União Europeia estão fazendo a intermediação entre as partes restantes do acordo e os Estados Unidos visam restaurar o ponto central do acordo, restrições às atividades nucleares do Irã em troca da retirada de sanções norte-americanas e internacionais. Os Estados Unidos foram os primeiros a abandonar o acordo sob a liderança do então presidente Donald Trump, que se opôs veementemente ao pacto e tentou destruí-lo. Ele retirou o país do acordo, impôs novamente as sanções retiradas e instituiu mais. O Irã respondeu violando muitas das restrições nucleares. Os Estados Unidos afirmam estar dispostos a suspender as sanções incompatíveis com o acordo. Embora tenham se recusado a entrar em detalhes, isso parece excluir as sanções formalmente não relacionadas às questões nucleares envolvidas no pacto. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos disse a repórteres que os Estados Unidos viram alguns sinais da seriedade do Irã sobre o retorno ao acordo nuclear, mas certamente não o suficiente. Bom, aqui no Brasil, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, marcou para esta quarta-feira a análise em plenário da determinação do ministro Luiz Roberto Barroso para que o Senado instale uma CPI sobre as ações do governo federal no combate à pandemia da Covid-19. O caso será analisado pelos 11 ministros do STF, que podem concordar ou não com a determinação de Luiz Roberto Barroso. Se houver maioria em sentido contrário, o Supremo pode reverter a decisão individual do ministro. Luiz Fux definiu que o caso será o primeiro da pauta de julgamentos. Por isso, a análise deve anteceder o julgamento de recursos sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula em processos da Lava Jato. Segundo o STF, a análise da liminar concedida por Barroso estava marcada inicialmente para começar na próxima sexta-feira em plenário virtual. A data foi antecipada após conversa entre os ministros do Supremo e considerando a urgência e a relevância da matéria. Luiz Roberto Barroso é o relator da ação protocolada no STF sobre a CPI da pandemia. Senadores apresentaram as assinaturas mínimas necessárias para a criação da comissão ainda em janeiro, mas até a última semana o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda não havia avançado esses trâmites. Hoje, Rodrigo Pacheco afirmou que pretende ler o requerimento de criação da CPI na próxima terça-feira, no plenário do Senado, antes, portanto, da análise do tema pelos ministros do STF. Na decisão individual, Luiz Roberto Barroso cita o agravamento da pandemia de coronavírus como um dos argumentos que justificariam a instalação da CPI. Barroso afirmou que a Constituição estabelece que as CPIs devem ser instaladas sempre que 3 requisitos forem preenchidos. Segundo o ministro, não cabe omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência da Casa Legislativa sobre quando a comissão deve ser criada. O Japão colocou Tóquio em um novo estado de quase emergência de Covid-19 ontem, menos de um mês depois de a capital e sede da Olimpíada suspender um estado de emergência mais abrangente. O primeiro-ministro Yoshihide Suga disse que as restrições são necessárias para se evitar que surtos regionais se tornem uma onda de alcance nacional. Em uma reunião com especialistas, o ministro da Economia Yasutoshi Nishimura propôs um mês de restrições direcionadas em Tóquio, como um horário comercial reduzido para bares e restaurantes e 24 dias de limitações em Kyoto e Okinawa a partir do dia 12 de abril, ou seja, a partir desta segunda-feira. Isto estenderia o período de restrições até a temporada japonesa anual dos feriados da Semana Dourada.
que ocorre entre os dias 29 de abril e 5 de maio. O total de casos de coronavírus no país superou 500 mil hoje, de acordo com contagens da mídia local. Houve 9.331 mortes, segundo o Ministério da Saúde japonês, o que é pouco na comparação com a maioria das grandes economias, mas as preocupações com uma nova onda de infecções estão aumentando, particularmente com a proximidade da realização neste ano da Olimpíada. Os Jogos Olímpicos foram confirmados para serem realizados entre julho e agosto, na capital japonesa. Na segunda-feira, o Japão submeteu os municípios de Osaka e Hyogo, no oeste, e Miyagi, no nordeste, às medidas direcionadas de lockdown. Osaka, que tem cerca de 8.800.000 habitantes, está sendo especialmente atingida e relatou o recorde de 905 casos confirmados em 24 horas. A Fundação Oswaldo Cruz alertou em boletim divulgado ontem para cenário crítico e agravamento na saturação do sistema de saúde dos estados do Sul e Centro-Oeste para as próximas semanas. Isso porque, segundo o boletim, as próximas semanas deverão refletir a situação vivida pelas regiões entre o final de março e início de abril, quando o Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso tiveram as maiores taxas tanto de casos como de mortalidade pela Covid-19 de todo o Brasil. Goiás e Mato Grosso do Sul também apresentaram no período elevadas taxas de mortes. O documento destaca a situação do Rio Grande do Sul, que pela primeira vez desde o início da pandemia entrou para a lista dos estados com as maiores taxas de letalidade. Sua taxa de letalidade atual é de 4,1%, a segunda maior do país, atrás apenas do Rio de Janeiro. Quanto às taxas de ocupação do sistema de saúde, até o dia 5 de abril, 19 estados mais o Distrito Federal estão com taxas de ocupação dos hospitais superiores a 90%. No que diz respeito apenas aos leitos de UTI Covid, 21 estados estão com taxas de ocupação superiores a 90%. O boletim de ontem também alerta para um expressivo aumento de mortes e casos entre adultos de 30 e 59 anos. Agora eu quero te fazer um convite. Amanhã, no nosso canal Histórias da Nossa Terra, a gente vai falar também sobre uma cidade que é incrivelmente bonita, que vocês vão gostar também, e é destaque também na produção do vestuário. Amanhã a gente vai falar da cidade de Cianorte, que é lá no interior do estado do Paraná. Cianorte, que é a cidade do vestuário também, que nas épocas antigas também se tornou polo também do vestuário. Gente, então amanhã no meu canal Histórias da Nossa Terra, tá? Fica o convite aí. Amanhã vou falar sobre Cianorte no meu canal, no segundo canal Histórias da Nossa Terra, viu? Fique ligado que tá combinado então amanhã. Pois é, gente, passamos das 350 mil vítimas. É um momento triste que estamos vivendo e a gente encerra o nosso jornal com nosso respeito a todas as vítimas e as famílias nesse difícil momento que estamos vivendo. Boa noite.